Então, boa noite, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Fernando Rodrigues. Eu sou psicoterapeuta, sou professor junguiano aí faz uns bons anos. E eu acho que tem gente que está aqui comigo desde o primeiro curso, né? A galera aí, muito obrigado, gente. Eu espero que esteja valendo a pena, né? Então, esse projeto, ele começou, na verdade, né, assim, eu tenho um Instagram, né, que é o Escudo de Aquiles. Ele começou muito por uma necessidade mesmo de escrever um pouco mais, falar um pouco mais, de uma forma mais contínua, apesar de que, enfim, né, terceiro emprego, não tem condições, né, esse negócio de Instagram é complexo. Mas, então, desde 2022, a gente tem esse projeto com os livros da Von Franz, né, e, em particular, os estudos dos contos de fadas, né, então, o primeiro grupo que a gente fez foi o Sombrio Mal, nos contos de fada, depois a gente fez o Ânimos e Ânima e o Feminino. E, assim, o interesse primeiro, né, assim, a ideia mesmo do grupo é de dar um chão, é de dar um arcabouço suficiente para quando a gente for lidar com os nossos sonhos, com o inconsciente, com os sonhos dos nossos pacientes, né, assim, então, o conto de fada, apesar de ele, como a Von Franz fala, ter sido relegado a algo infantil, ele acabou se tornando uma das coisas mais importantes dentro do estudo da psicologia analítica, porque ele vai lidar como ela chama no Sombrio Mal, os complexos estruturais de um povo, de uma cultura, de um tempo, né? Na verdade, o folclore como um todo, ele tem uma certa, a cultura popular como um todo, tem uma certa relação de compensação com a própria consciência coletiva, né? Parece que é mais ou menos para aí para onde os estudos da Von Franz, dos Jungianos apontam, né? Então, quando eu comecei a fazer esses grupos, o interesse era esse, né? Que a gente avançasse e que a gente conseguisse dar maior fundamentação e até uma experiência mesmo, né? Porque uma das coisas muito legais dos contos de fada é porque as imagens do conto, elas são vivas, como a Von Franz vai dizer, né? Toda imagem do inconsciente, ela tem um dinamismo, ela tem uma energia, ela causa um impacto, né? Então, isso que é uma coisa muito legal e interessante também dos grupos, que você vê que tem um certo caráter de experiência pessoal, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, de certa forma, a psicologia ela tem um grande compromisso com a vida, né? Então, é muito importante que também desses grupos, dessas aulas, saiam experiências, né? E é muito legal que até quando terminou os grupos, assim, e depois as pessoas vão me contar que elas têm sonhos com o grupo, né? Que eu mesmo sempre tenho um ou dois sonhos, né? Assim, durante os grupos, e é sempre uma coisa muito boa, assim, muito positiva. Então, é um projeto que vem se mantendo, assim, né? E que, assim, eu tenho achado muito legal, porque tem dado certo, né? Bom, a nossa ideia é fazer uma apresentação mesmo da interpretação dos contos de fadas, que é esse livrinho aqui, né, da Von Franz. Ele está dentro dessa série, né? E, na verdade, ele é o primeiro, e ele é o mais importante, porque é nesse livro aqui que a Von Franz, ela vai apresentar e ela vai mostrar uma forma de fazer a interpretação dos contos de fadas, né? Então, aqui é onde você tem, de uma maneira estruturada, a interpretação dos contos de fadas. Como o conto de fada ele é um pré-requisito para se interpretar um sonho, então, esse livro aqui é fundamental, né? O Heráclito Pinheiro, né, para quem não conhece, que é o fundador do Dédalus, ele tem um livro só sobre o método de interpretação, e lá ele vai apresentar o método de interpretação de sonhos, né? Então, talvez é até uma coisa que no futuro a gente possa apresentar e estudar, né? Mas o conto de fada ele vem até com um treino, um estudo, né? Uma forma de você conseguir interpretar o sonho, porque o conto de fada é mais simples, né? Você não precisa contar com as amplificações
do sonhador, e você pode trabalhar só com as amplificações coletivas, né? Apesar de que, ao mesmo tempo, o conto de fada, ele tem uma certa questão que é assim, em paralelo ao conto de fada, um estudo de alquimia também é uma coisa importante, porque tem certas temáticas que são paralelas, né, e que aparecem um influenciando o outro muito fortemente, assim, né? A Branca de Neve, por exemplo, ela tem uma relação com as fases da alquimia, né? O branco, o negro, o vermelho, né, e tal, enfim, tem toda uma coisa que você vai amplificar pela própria alquimia, né? Mas, enfim, vamos começar aqui, né? Para a gente compreender essa coisa do conto de fada, de onde foi que a coisa veio, como foi que ela chegou, eu acho que é importante a gente voltar um pouco só para o começo do trabalho do Jung, né? O Jung, ele alcançou fama muito cedo na vida, sendo um psiquiatra notável, trabalhando no Burgosli, né, que era o maior hospital de saúde mental da Europa da época, né, junto com o Eugen Bleuler, que era o chefe dele. Mas o Jung é uma pessoa muito engraçada e dá umas cortadas no chefe. Enfim, quando o Jung ele foi lidar com a esquizofrenia, ele percebeu que todos os médicos agiam como se soubessem o que estavam fazendo, mas o Jung não tinha ideia. Ele não sabia o que era esquizofrenia, ele não sabia o que era loucura, ele não sabia como lidar com isso. Mas todos os médicos agiam como se soubessem, né? E havia, como há até hoje, né, o preconceito, a preferência irracional pelas explicações materialistas. Então, as pessoas acham que a esquizofrenia é uma doença do cérebro, né? Então, o que acontecia, na verdade, era que os pacientes não tinham nenhuma melhora e, quando eles morriam, os médicos tentavam encontrar no cérebro alguma explicação. Obviamente, eles falharam, né? Como falham até hoje. E aí, o Jung, que nunca foi alguém que negou o fator biológico, neurológico, ele vai dizer assim: olha, gente, eu acho que a gente pode pensar que na esquizofrenia você tem um componente psicológico, né? E aí ele vai descobrir que existem esquizofrenias que têm um componente psicológico, e não só isso, que elas se originam de uma questão psicológica, né? E aí o Jung vai demonstrar que há uma relação das fantasias com a história de vida, e aí é quando ele chega nos mitologemas, né? Porque ele vê, tem lá uma experiência clássica de um paciente que vê o falo do Sol, né? Que ele vê como se fosse uma espécie de um tubo saindo do Sol, e aí ele fica balançando a cabeça, e esse movimento que o paciente faz, o pêndulo solar também faria, e isso era o que geraria os ventos, né? E aí o Jung vai descobrir, 2 anos depois que ele ouve esse relato, que isso era um rito antigo de uma religião que ele diz que é do mitraísmo, mas nem é, né? O Jung estava errado depois. Tem uma correção sobre isso. Mas aí é que ele descobre que existe o que ele chamava na época de arcaísmos, né? O Freud também usa esse mesmo termo. E aí, inclusive, nesse tempo aí, você tem a fundação da teoria da neurose pelo Freud, né? Com o complexo de Édipo sendo o grande fundador, né? Sendo a grande imagem mitológica, que é uma coisa que o Jung rapidamente ele vai discordar, porque ele diz que isso é uma generalização do Freud, né? De que você vai encontrar esses mitologemas, essas imagens típicas, mas que não necessariamente vai ser o Édipo, pelo contrário, né? E aí ele até diz que, por exemplo, você pode dizer que o povo alemão tinha um mito fáustico, né? Que havia um Fausto em cada alemão, né? E que isso daria um outro funcionamento. E, em particular, na esquizofrenia, a teoria do Freud, aquela primeira, era ineficaz, né? Não era uma explicação satisfatória. E aí o Jung, ele passa para um outro ponto que ele vai fazer uma análise das fantasias da Miss Miller, que isso origina os símbolos da transformação, que é onde ele vai romper com Freud, em definitivo, porque ele vai alegar que a libido não tem um caráter sexual, né? Que a libido ela não tem uma qualidade pré-determinada. E aí, quando o Jung ele escreve os símbolos da transformação, que ele termina de escrever o livro, ele se confronta com a seguinte coisa: como é que eu estou aqui explicando
o pano de fundo mitológico, né, como é que eu estou falando aqui das imagens arquetípicas que compõem o psiquismo dessa pessoa, se eu não tenho ideia do que é o meu próprio pano de fundo psíquico? Porque, beleza, entendi, estudei aqui e tal, e entendi que o que sustenta a consciência são imagens do inconsciente, são imagens arquetípicas, e que há uma relação de compensação entre a consciência e o consciente, beleza, mas eu mesmo não sei o que são essas imagens em mim. E aí ele já tinha uns cadernos, né, de autoexperimentação e tal, em 1902, 1903, uma coisa assim, mas aí é quando ele, de fato, vai fazer o experimento o diário de autoobservação de verdade, que vai culminar no livro vermelho, né, nos livros negros e no livro vermelho. E quando o Jung está escrevendo os livros vermelhos, o livro vermelho, é que ele tem um confronto com o espírito dos contos de fadas, né, com o espírito do folclore. E é até muito interessante, porque ele diz assim, nossa, a gente não pode cuspir em nada, que depois a gente vai ser obrigado a ter que lidar com isso, né? E aí ele vai contar do quanto ele sempre foi uma pessoa profundamente erudita e que detestava literatura e qualquer tipo de manifestação popular, e ele foi justo aí onde ele encontrou a grande forma de explicar o inconsciente, né? E aí o Jung ele vai fazer ele tem um texto, né, que é um texto fundamental que está lá no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, no volume 9.1, que ele vai falar sobre o espírito nos contos de fadas, né? Mas a pesquisa mesmo de contos de fada, ela praticamente fica toda com a Von Franz, né? Então, a primeira coisa aqui é por que é que há essa guinada do mito para o conto de fadas, né? O que a Von Franz ela vai falar é que a impressão que ela tem, né, é que a gente poderia dizer que o conto de fadas é como o mar, e que o mito e a lenda, né, a saga local, a lenda local, elas são as ondas do mar. E que o conto de fada é uma estrutura mais básica, mais basilar, e que ela, quando vai se culturalizando, ela ganha uma certa forma, e aí ela se torna um mito, e depois esse mito se desfaz, e você volta a ter um conto de fada, né? Então, por exemplo, se você for na Grécia, até hoje, você vai ter como se fosse o mitologema do Hércules, mas sem nenhum tipo de identificação. Ninguém mais sabe o que é o Hércules. Então é só uma historinha, é só um conto de fada. Não é mais um mito. Ele não está mais tão bem estruturado. E aí, a hipótese da Von Franz é que o conto de fada ele surge, na verdade, de uma experiência com o inconsciente que a pessoa tem. E que essa experiência, obviamente, é uma experiência perturbadora, no sentido de, mesmo que seja fascinante, exerce um efeito muito grande, e a pessoa naturalmente conta isso para outras pessoas. E aí, na medida em que essa experiência é contada, o que acontece é que a própria fofoca, ou a própria disseminação da história, vai despersonalizando essa experiência, mas o conteúdo arquetípico, ele vai permanecendo. Tanto é que uma das coisas que a Von Franz diz que é muito interessante é como a gente consegue lembrar. Por exemplo, você escuta um sonho de um paciente, você lembra, não do sonho todo, mas daquele conteúdo arquetípico, porque tudo que está no inconsciente, ele tem uma grande carga afetiva, ele nos impressiona, ele nos afeta, né? O Jung, na Energia Psíquica, ele inclusive diz isso, olha, não existe diferença da imagem psíquica para a sua carga afetiva, né? Então, quando você tem uma experiência, quando você tem uma relação com essas imagens vão lhe impactar profundamente. Não tem como você se esquivar do efeito delas, né? Isso é algo que é impossível. Então, quando uma pessoa ela vai contar esse tipo de experiência, isso vai impressionando as pessoas, elas vão contando. E quando essas experiências vão alcançando outros lugares,
essas histórias, essas experiências vão se modificando para se adequar ao ambiente psíquico daquele lugar. Então, ela acredita que é assim que se formam os contos de fada, né? Na verdade, seria até um certo empobrecimento de experiências individuais, mas em que o caráter arquetípico se mantém, né? E que, antes de se tornar um conto de fada, ele é uma espécie de lenda local, porque a saga, a lenda pessoal, ela é uma espécie de história heróica, mas que você tem um personagem determinado de um lugar, né? Então, por exemplo, aqui, né, hoje eu até vi o Luiz Antônio Simas, né, para quem conhece, um grande historiador, ele estava falando do seu Zé Pilintra, né? E quando ele vai contar a história do seu Zé, ele vai falar do Catimbó, da Jurema do Nordeste, né? Que aí o seu Zé era uma figura pernambucana. Então, ele conta uma história, né? Essa pessoa foi alguém que existiu, ele nasceu num determinado lugar. Aí do Pernambuco ele vai para outro lugar e vai para Alagoas, né? Mas e aí ele vira um mestre judemeiro, né? Ele vira um espírito encantado, né? Mas aí ao mesmo tempo ele vai falar de como essa figura migrou para o Rio de Janeiro, como ele virou uma figura, né, central dos malandros dentro das macumbas dos cariocas, né? Então aqui o seu Zé ele é uma figura que faz parte, né, do folclore, que ele tem um caráter mitológico, mas que você consegue associá-lo a uma história local, né? Então, você tem aí um elemento pessoal quase que preservado ainda, né? E na medida em que essa figura vai perdendo esses traços mais regionais, mais localizados do seu ponto de origem, aí ele vai ganhando um caráter ainda mais arquetípico, né? E aí vai se encaminhando para o surgimento de um conto de fadas. Isso ficou claro? Não? Sim, talvez. Então vamos lá, né? E aí, então, por que é que a gente passa do estudo dos mitos para o estudo dos contos de fada, né? Porque, por mais que haja uma elaboração no mito e que o mito ele tem uma riqueza e uma complexidade, é até engraçado, né? Porque os acadêmicos, eles, no geral, preferem mais o mito, né? Porque o mito é mais rebuscado, é mais elaborado, tem mais informações. Mas isso também é porque a imagem arquetípica, ela foi muito mais culturalizada. Então, quando você pensa no mito grego, quando você pensa no Itan Yorubá, quando você pensa nos grandes mitologemas japoneses, eles claramente refletem a cultura daquele povo. Então, a imagem, ela sofre todo um processo de culturalização e enraizamento num tempo e num local. E o conto de fada, ele, na verdade, é o mesmo mitologema, mas sem essas regionalizações no tempo e no espaço. Tanto é que mesmo quando você pega contos de fadas de lugares completamente distintos, né, até de continentes distintos, obviamente vão ter inflexões psicológicas típicas daquele lugar, porque o conto de fada é uma manifestação do inconsciente, mas eles têm uma similaridade muito maior, né? Tanto é que a Von Franz, ela vai dizer que talvez o conto de fadas seja a linguagem humana mais internacional que a gente tem, porque por meio dela você é capaz de entender minimamente o funcionamento e a dinâmica psíquica de pessoas de lugares muito distantes dos seus, né? E aí ela conta uma história interessante de um missionário que justamente o que ele fazia era contar contos de fadas para os povos que ele conhecia, porque era uma forma muito natural e muito humana de estabelecer contato. As pessoas, elas entendiam o que ele estava dizendo, porque como o conto de fada é o que a Von Franz vai falar, vai chamar de esqueleto da psique, da estrutura mais basilar e mais básica, é difícil as pessoas não entenderem, né? E ela vai dizer, olha, se ele tivesse contado um mito, ele teria sido muito mal sucedido, porque ele não conseguiria justamente alcançar esse grau de linguagem comum, né?
Então, esse já é um grande primeiro ponto, né? Assim, que é a capacidade do conto de fada ser profundamente universal. Esse é uma questão muito importante, né? E aí tem outra questão que também é muito interessante, sim, muito massa, na verdade, né? Nas obras completas da Von Franz, que a gente ainda não tem em português, infelizmente, mas aqui no volume 1, ela faz toda uma apresentação dos contos de fada, né? O simbolismo arquetípico dos contos de fadas é o nome do livro, né? E aí ela começa falando do xamanismo nos povos inuí. Antigamente, se chamava os povos inuí de povos esquimós, mas é um termo que hoje em dia tem uma conotação pejorativa, né? Então, se une ali alguns povos do Alasca e daquelas regiões e se chama de povos inuís. Não sei, não entendo bem o porquê, né? Como é, mas eu sei que é assim. Então, ela vai contar uma experiência de um xamã inuí que ele se amarra todo e aí ele faz as orações e chama o guardião da alma dele, né, que é um urso, e eles vão para a lua. E aí ele passa por uma série de aventuras. E quando essa aventura termina, que ele consegue sobreviver, né, porque ele passa por riscos de morte, ele recebe um grande tesouro, ele descobre grandes segredos, e aí ele volta para contar para o povo dele, né? E a primeira coisa que Armand Franz vai dizer é que é interessante porque ele fez uma grande viagem e, simultaneamente, ele estava no mesmo lugar onde ele estava, né? E aí ela vai falar, por exemplo, de um conto de fada de uma mulher que casou com a morte, porque essa mulher não queria casar com ninguém, ela nunca achava um pretendente que estivesse à altura dela. E aí, um dia a morte aparece para ela e propõe que eles casem, né? E ela aceita e vai morar no Castelo da Morte. E aí a morte todo dia sai para trabalhar, né? Até que o irmão dessa mulher deseja ir visitá-la. E aí ele vai lá e encontra a irmã e fica muito feliz. Só que ele acha fantástico que o cunhado dele é a morte. E aí ele começa a ficar muito curioso e diz assim, meu Deus, o que é que esse cara faz, né? Como é o trabalho desse jovem senhor, né? E ele fica muito, muito atiçado e muito curioso. E todos os dias ele enche o saco da morte para poder ir trabalhar com a morte, né? A morte, cara, é assim, é um trabalho insalubre, né? Um trabalho perigoso, né? Assim, não é uma coisa assim bacana, né? Mas o cara insiste tanto que a morte diz assim, não, cara, pois beleza, pois vamos trabalhar, né? E aí ela coloca uma condição para ele que ele obviamente não cumpre, né? Porque é sempre assim das histórias, né? O povo sempre faz as burradas, né? E aí quando ele volta para o castelo, que ele chega, tudo mudou, tudo mudou. E aí ele volta para casa e ele descobre que se passaram 5.000 anos, né? Então, você tem aqui nesse conto de fada o segundo fator, que é a completa relativização do tempo, né? Então, a pessoa tem uma experiência que durou ali talvez minutos e isso se tornou infinitos anos, né? E aí, por fim, a Von Franz vai falar de um terceiro conto de fada que é do russo, que conta contos de fadas e se transforma num lobisomem, o barman se transforma num lobisomem urso, eu não sei como é que a gente chama isso, né? Porque lobisomem é werewolf, né? E o outro é werebear, né? Então é como se fosse um lobisomem em forma de urso, não sei como é que o povo traduziu isso, não. Mas eles fazem várias aventuras e tal, e aí, tal hora, o barman só cai de sono e tá com a cara no fogão, e ele diz, meu Deus, eu tava só dormindo, né? E a Von Franz vai dizer do quanto o conto de fada tem esse poder de transportar a pessoa para um outro lugar, que é uma experiência similar às experiências xamânicas, que é similar às experiências do sonho, né? Então, ela vai dizer que o conto de fada, como as experiências do xamãs e o sonho, é uma experiência de você entrar no inconsciente, né? E aí ela vai falar do mundo mágico, no sentido de que
O conto de fada, ele tem uma característica de ser num tempo que não é o nosso e num espaço que não é o nosso. Então, ele é sempre numa terra distante, num reino distante, ou era uma vez, lá, essa coisa toda, né? Há uma indefinição do tempo e do espaço, né? A pessoa, ela se perde, ela não está mais localizada pelos seus antigos pontos, né? Ela não consegue mais se referenciar. E o mundo mágico, ele vai aparecer de diversas formas, né? Ele pode ser o mundo dos mortos, ele pode ser a terra dos ancestrais, ele pode ser o além, ele pode ser uma dimensão paralela. O que importa é que você sai do mundo do dia a dia para viver uma outra coisa. E, simultaneamente, essas outras coisas que acontecem, elas podem acontecer num piscar de olhos ou por milênios. E a pessoa tem um sonho, por exemplo, e ela sonha que vive 100 vidas, né? E aí, quando ela volta, ela diz assim, meu Deus, isso foi só um sonho. Ou pode acontecer justamente o contrário, né? A pessoa tem uma experiência que dura pouquíssimo e que é definitiva, né? O que é até fatal, né? Então, a Von Franz vai dizer que o que se chama de mundo mágico nas histórias e nas coisas é justamente o inconsciente, né? E aí, o conto de fada aqui, ele também ganha um grande valor, porque ele se torna uma forma de você ter acesso ou uma possibilidade de experiência com o próprio inconsciente, né? E aí isso é interessante porque na medida que você vai lendo o conto, né, mas também não é só ler, é preciso saber interpretar. O que acontece é que na medida que o conto vai se interpretando, isso cria ou isso dá possibilidades do próprio inconsciente se manifestar a partir dessas imagens, já que as imagens do conto de fadas são imagens mitológicas, eternas, né? São imagens primordiais. Então, o conto ele também traz esse grande valor, né? Que na medida em que você tem contato e tem acesso a ele, ele também vai ter um efeito sobre o seu psiquismo, né? Até aqui, gente, está tudo de boa, está tudo tranquilo? Vocês têm alguma pergunta, dúvida, comentário? A gente pode seguir. Pronto. Então, a Von Franz ela vai falar sobre isso da infantilidade, né, do conto de fada, e é até interessante, porque tem um autor de quadrinhos que ele fala uma coisa, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala uma coisa muito interessante, porque ele vai dizer que quando você desenha personagens, quando há uma cartoonização dos personagens, você consegue empatizar com eles em um outro nível, porque ali você entende que essas figuras, elas dizem respeito a um mundo outro, a um mundo interior, por exemplo, né? A um mundo da fantasia. E que é curioso porque os quadrinistas usam um recurso muito interessante, que é fazer personagens de caráter fantasioso, mas desenhar o background, o ambiente de forma realista, porque isso gera um contraste, né? Então, você sabe que a história tem um caráter de seriedade, né? Tem um lastro, mas que ela acontece dentro de outro contexto, né? E aí ele vai dizer justamente isso, que é que a cartoonização, né, o desenho, por exemplo, ele lhe permite abordar de uma maneira plástica experiências interiores ou experiências que obviamente não acontecem de forma material, né? E aí a Von Franz vai falar sobre isso, do quanto o conto de fadas se tornou uma coisa infantil e que até o Renascimento ele tinha sido praticamente esquecido, né? Mas com o romantismo, com essa ideia da vida natural e do retorno do homem à natureza, né? E inclusive essa certa fantasia de que existia uma sabedoria natural fora da religião, né? Isso é até uma coisa que, por exemplo, tem muito a ver com o próprio Goethe, né, e a própria história do Fausto, apesar do Fausto ter feito, dele ser um personagem que faz um pacto com uma entidade demoníaca, né,
o que ele buscava era um conhecimento verdadeiro, um conhecimento último, né? E o Goethe, ele tinha essa intenção, né? Ele, inclusive, estudava o Paracelso para descobrir uma espécie de sabedoria da natureza, né? Que seria algo diferente dos conhecimentos religiosos e tal, mas que seria uma espécie de autorrevelação da sabedoria natural ou da compreensão do mundo como ele era, né? E aí o romantismo ele vai trazer de novo uma tentativa de entender os contos de fada, né? E aí os contos de fada ganham de novo um certo valor. E aí você tem esse grupo de pessoas que começa a estudar. Você vai ter um certo academicismo aí que a Von Franz, por exemplo, ela já tem uma grande vantagem de pegar os contos todos catalogados, né? Então você tem os contos, inclusive, divididos por temas, né? Até porque com o avanço das pesquisas acadêmicas, eles começam a mostrar que há uma similaridade entre os contos de fadas e outras experiências psicológicas, religiosas, né? E aí isso gera uma certa divisão, porque você vai ter grupos que vão estudar os contos de fada mais por uma questão de origens, e vão tentar fazer um rastreamento, né, de onde é que os contos de fadas vão, de onde é que eles vêm, né, para onde é que eles vão, como é que acontece as coisas da migração, e aí isso faz com que o conto de fada perca esse valor enquanto sentido, enquanto experiência, para virar uma espécie de discussão científica de origem, mas você tem grupos como, por exemplo, a antroposofia, que vão investir pesadamente em dar uma interpretação para isso, né? E aí a Von Franz diz, a gente até discorda, né, das interpretações, mas o sentimento que anima essas pessoas é um sentimento positivo, porque ele reconhece o impacto que o conto traz para as pessoas, né? Porque quando se lê um conto, a impressão que ele lhe dá é de que ele quer lhe transmitir algo, que tem algo para ser desvelado, que tem algo para ser revelado, né? E aí, quando se tenta dar um sentido e um significado para isso, você já está no rumo, né? Apesar de que ela, obviamente, vai discordar das interpretações, né? Mas aí você vai ter esse distanciamento, né, entre esses dois grupos, de uma tentativa mais acadêmica e talvez até uma tentativa mais esotérica, mais ocultista, de entender os contos, né? E a Von Franz, obviamente, vai criar o dela, né, digamos assim, em que ela vai dar um sentido psicológico para o sonho, né? Uma das coisas que também é muito interessante e evidente é porque ela faz uma crítica direta ao Michel Eliade, né? Porque muita gente que vai estudar os mitos e os mitologemas, eles terminam entrando numa unilateralidade, quer dizer assim, não, o mito é a sua melhor explicação. Como o próprio Jung diz, né? Não, a melhor interpretação do sonho é o próprio sonho, né? Que ele se inspira lá no Talmud para dizer a mesma coisa, né? E aí a Von Franz vai dizer, olha, isso é muito complicado, porque o mito sem uma referência humana, se você não entende a psicodinâmica e as relações de compensação entre a consciência e o inconsciente, o mito não faz o menor sentido, porque intelectualmente você consegue deduzir todas as imagens arquetípicas da mesma imagem. Então, por exemplo, você vai ter um mitologema da árvore, e aí você tem uma história sobre a árvore. Aí a árvore, ela é a mãe, porque tem uma ligação com a terra, mas a árvore também tem um caráter fálico, porque ela tem um formato de cilindro, então ela também é o pai. Só que a árvore tem uma ligação com o Sol, então ela é o deus solar, mas a gente também é o deus lunar. Aí, ao mesmo tempo que a árvore é uma árvore da vida, ela é uma árvore da morte, né? Porque Cristo morre numa cruz, que é o lenho da cruz, né? Que é feito numa madeira, e o próprio Odin, para conseguir o conhecimento das runas, ele tem que se enforcar lá na Yggdrasil, e ele se enforca para conseguir o conhecimento das runas, né? Então, intelectualmente, quando você tem esse tipo de discurso, você não consegue definir ou não consegue apontar para onde é que a interpretação precisa ir. E com o conto de fada é a mesmíssima coisa. Quando você o trata de uma maneira puramente objetiva, sem colocá-lo dentro de um contexto das compensações,
você não chega a lugar nenhum. E é preciso, inclusive, um desenvolvimento de uma atitude sentimental para que se entenda, né, o lugar do conto dentro de um certo contexto, né? E aí, inclusive, isso daqui já é um dos passos mais importantes, né? Porque para se fazer uma interpretação, é preciso que você leia pelo menos 2.000 contos, não, Brinks, né? Uns 3.000, não, Brinks. O Jung dizia que você tinha que ter todos os paralelos, né? Aí a Von Franz tinha pena das pessoas e dizia assim, não, pesquisa só umas 2.000 variações, que isso é suficiente, né? Então, por exemplo, ela diz assim, olha, digamos que um paciente seu sonha com um rato, né? Então, o que é o rato? Olha, a gente sabe que os ratos, eles têm uma ligação com as bruxas, então eles são entidades mágicas, mas no geral eles têm um caráter maligno. E aí, lá, 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 lá. Só que quando você vai ver nas amplificações, você vai vendo que tem histórias mais próximas e histórias mais distantes, né? E aí você até diz, não, o rato aqui da minha história parece mais com isso, mas não parece com aquilo. E aí você vai fazendo seleções, né? Você vai fazendo escolhas. Ah, nessa parte aqui da história, essa imagem tem mais funcionalidade aqui, tem mais afinidade com isso. Mas em outro momento, essas imagens, elas vão ter outro caráter. E aí é preciso saber essas amplificações, mas saber fazer uma escolha sentimental, né? Porque a interpretação, que ela precisa ser de uma forma que ela contemple o conto como um todo. Que é a mesma coisa com o sonho, né? Se algumas imagens do sonho dão a entender uma coisa, mas no contexto geral não faz sentido, então você ainda não chegou na interpretação, né? Ainda não é aquilo. E aí, justamente, a grande questão de interpretar é porque, sem a interpretação, muitas vezes as imagens não são autoevidentes. Então, nem adianta, né? Você tem um... Por isso que eu falei no começo, né? Ah, porque ler os contos de fada, legal, bacana. Mas sem conseguir interpretar, o mais importante não fica à vista, né? O mais importante, ele não fica revelado, entende? Então, isso da interpretação também é uma coisa muito, muito importante. Eu estava lendo o Homenagem ao... Meu Deus, eu esqueci. É a homenagem ao amor, à sabedoria. É isso? Não, eu não lembro mais não. Que é o livro que os alunos da Von Franz fazem para ela, né? Quando ela morre. E uma coisa muito interessante é que um aluno da Von Franz, ele tem uma série de sonhos sobre como interpretar sonhos. E aí ele mostra esses sonhos para a Von Franz. Não, ele não mostra os sonhos para a Von Franz. Ele só fica muito impactado com aquilo, né? E aí, num determinado momento, a Von Franz conta para ele um sonho dela. E ela diz assim: eu não consigo interpretar esse sonho. E aí esse aluno dela diz assim: Von Franz, faz tempo que eu tenho uns sonhos muito esquisitos. E eu criei um método de interpretações. Eu posso testar com você? Aí a Von Franz ri e diz assim: vai, manda aí, vamos ver o que é que sai disso. E aí ele começa a fazer perguntas para ela e tal, enfim. E é uma coisa que demora umas 2 horas, né? E a Bárbara Hanna ouvindo que ela dormiu, porque não aguentou, achou chato. E aí, quando ele termina a interpretação, a Von Franz diz assim: caramba, mas isso é exatamente como o Jung interpretava os sonhos. Era exatamente isso. E é muito incrível, porque aí ele vai falar justamente essa, digamos assim, dessa, que não é uma compensação, mas não era isso que eu queria dizer, assim, é de que as próprias pessoas que viviam com Jung não sabiam interpretar o sonho como ele sabia. E o Jung morreu e o povo não sabia. E por meio do sonho, esse cara restaurou a forma que o Jung interpretava o sonho de verdade, né? E aí ele vai falar, né? E, enfim, só para dar um micro spoiler, né? Porque eu acho que esse assunto é muito interessante. Ele vai falar sobre como é que se pergunta as associações. E que ele vai falar que o mais importante é que a pessoa
ela, por meio das próprias associações, ela deixa o inconsciente se manifestar. E ali você vai saber, né? Que não é o terapeuta que dá a interpretação, mas é que a própria pessoa, tendo a ajuda correta, vai conseguir fazer e vai conseguir falar o que é correto e o que o inconsciente quer, né? E aí ele termina dizendo assim, que é muito triste, porque a escola junguiana quase não sabe mais interpretar sonhos, né? Que isso foi uma coisa que praticamente morreu com a primeira geração de junguianos, né? E aí eu falei, ó, tá vendo, né? Então a gente realmente está nesse estado, né? Eu vou depois até mostrar, bater a foto do livro, porque eu queria muito lembrar, assim, o nome, né? Mas esse cara, inclusive, está vivo, né? Até hoje, assim. Essa história, que a Von Franz morreu em 94, 98, né? E aí, quando ela morreu, os alunos dela e os pacientes se juntaram para escrever esse livro, né? Então, muito desse esforço também, né, de estudar os contos de fada e voltar, né, é justamente para que a gente possa crescer nesse assunto da interpretação dos sonhos, né? Isso é a grande meta, digamos assim, né? Até aqui tá de boa? Vocês estão tranquilos? Pronto. Então, assim, né? O que é que estrutura o livro do Interpretação dos Contos de Fadas, né? Primeiro, a gente vai ter uma certa apresentação disso, dos contos, né? De como é que eles vieram a ser importantes, o que foi que aconteceu para as pessoas levarem ele a sério, né? Quais são as grandes escolas de interpretação? Inclusive, aqui tem uma coisa muito legal, né? Que é a teoria do Adolf Bastian, que o Bastian é um cara que, em 1868, ele já propunha os elementar Gedanken, né, que é o pensamento elementar, porque a gente vive o mito de que o Jung é o gênio isolado, né, então que de repente ele criou uma grande teoria revolucionária, mas na verdade o Jung também é muito fruto do tempo dele, né, e ele também é discípulo de grandes figuras como Flor Noir, por exemplo, como William James, como Pierre Janet, e ele sofre influência de uma galera, né, e o Bastian, ele é um cara que já tinha chegado na mesma teoria dos arquétipos, né? Só que ele pensava os arquétipos como um pensamento elementar, porque ele era um tipo de pensamento, né? Eu falei muitos pensamentos agora. Mas, pela própria unilateralidade dele, ele só conseguia entender que havia um pensamento elementar. Ou seja, independente da cultura, você vai ter o renascimento de certas ideias, de certas formas, né? E a diferença é que, para o Jung, e para a escola junguiana, você tem um sentimento elementar, uma sensação elementar e uma intuição elementar. Então, na verdade, o que você tem é a totalidade das funções de uma forma básica, de uma forma elementar, né? E as imagens arquetípicas, elas compõem essas quatro funções, né? Tanto é que a Von Franz, por exemplo, ela vai falar das experiências com fogo, né? Você tem, por exemplo, o Prometeu, que rouba o fogo dos deuses e é acorrentado. E se esse tipo de imagem arquetípica é compreendido de uma forma intelectual, isso leva a um desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico. Mas se essa mesma imagem do fogo é assimilada pelo sentimento, o que você tem é um desenvolvimento moral religioso. E aí você pensa, por exemplo, em Moisés conversando com a sarça ardente no deserto, ou mesmo o Agni, né, o deus do fogo hindu. E aí você vai entender o fogo como uma manifestação também de algo divino que leva a uma relação religiosa, né? Então, é também a forma pela qual a imagem típica é assimilada, né? Pelo pensamento, pelo sentimento, pela sensação, pela intuição, né? Isso gera uma diferença. Então, a Von Franz aqui vai falar, né, desse desenvolvimento das teorias do conto de fadas, vai explicar como é que ela acha que funciona, mais ou menos, que isso eu já expliquei, né? Que é a ideia de que há uma relação entre as lendas locais, as sagas locais, o conto de fada e os mitos. E aí ela vai apresentar essa estrutura interpretante, né? Como é que a gente interpreta um conto de fada, né? E aí aqui você tem já o clássico, né? Espaço-tempo,
as dramatis personae, né, que são as pessoas do conto, você tem o problema, a peripécia e a lisis, né, sendo a peripécia as tentativas de resolução do problema, a lisis é a moral da história, e o problema é o start, né, onde a coisa começa. O que foi que tirou a harmonia da situação? O que é a coisa que gera um estresse, um problema, né? E aí, a partir daqui, ela também vai dar os elementos bases da interpretação de um ponto, né? Depois disso, ela vai fazer uma interpretação das três penas, né? Que é um conto, é muito interessante. E ela vai justamente apresentar como é que ela faz passo a passo a interpretação, né? E, por fim, você tem uma espécie de elaboração do processo de individuação a partir dos contos de fada. Porque ela vai pegar, primeiro, histórias da figura do herói, que ele tem que se confrontar com a sua sombra, depois a figura do herói confrontando com a ânima, e também as histórias das heroínas e da lida com o ânimos, né? E, por fim, ela vai falar do casamento alquímico como projeção e relacionamento, né? Então, a ideia é que a gente vá além do livro, né, enfim, e que a gente vá, ao longo da leitura, discutindo o método de interpretação, se apropriando, entendendo como é que funciona, né? E também pegando esses exemplos, porque são uma espécie de exemplos base, né? Para entender como é que as coisas funcionam. O que é uma novidade, assim, também, né? A coisa que é mais legal é que esse mesmo livro foi recentemente publicado pela Kiron, né, que é quem está fazendo as edições da obra completa da Von Franz, né? Nesse livrinho aqui, que é o volume 8, você vai ter o Introdução à Interpretação dos Contos de Fada e o Ânimos e Ânima dos Contos de Fada, né? Você tem os dois. E aí, assim, qual é a grande diferença dessa obra em inglês para a obra em português? Essa obra, ela foi publicada depois de muitos anos de acordo com a Fundação para a Manutenção da Memória da Von Franz, né? Tem um nomezinho, que são junguianos, que inclusive eu tenho a impressão que um deles mora na casa, que hoje em dia é uma casa museu, né? Uma casa biblioteca da Von Franz, né? E aí você tem uma instituição que é o Museu das Obras da Von Franz e da Barbara Hannah, na Suíça, né? E você tem outra instituição, que é uma fundação para preservação e para o ensino das obras da Von Franz, né? Porque quando a Von Franz, ela brigou com todo mundo lá no Instituto, né? Na verdade, o povo que brigou com ela, quando ela foi saída, né, do Instituto, inclusive quem gosta mais de fofoca, foi quando ela escreveu aquele texto lá do Psicoterapia, que ela vai falar mal de terapia de grupo, né? Porque a galera do Instituto C.G. Jung queria estudar, e a Von Francis assim, gente, pelo amor de Deus, não existe terapia de grupo junguiano. E aqui, gente, é uma coisa que a gente precisa explicar, né? Porque às vezes o povo fica magoado no coração, mas não fiquem não, porque assim, quando a Von Franz ela fala isso, ela está dizendo que numa terapia em grupo, você não vai ter profundas análises dos componentes transferenciais. E quando você faz análise com uma pessoa só, quem é analista sabe que às vezes o povo projeta uns corpos muito trash assim, entendeu? Muito difíceis de lidar, né? E a terapia em grupo, ela meio que previne que esse fenômeno aconteça. Mas se não há essa projeção, como é que essas projeções vão ser analisadas? Entende? Isso não quer dizer, gente, que terapia em grupo é uma coisa que não tem valor. Pelo contrário. Isso é uma coisa que pode ter muito valor, efeito, pode ser terapêutico curativo para muita gente. Não é essa a questão. A questão é que não faz sentido você juntar a terapia de grupo com uma análise profunda, principalmente baseada num trabalho tão minucioso e extensivo e cansativo quanto a análise dos sonhos ao longo de alguns anos. São dois propósitos, bem dizer, opostos. Então, o grupo, a terapia em grupo, é óbvio que eles têm uma função, têm um valor, só que
será que vale mesmo a pena misturar Jung com isso e dizer assim, não, a gente conseguiu aqui. Porque é claro que o Jung, ele vai, inclusive, poder contribuir em várias coisas, entendeu? Só que tem uma leitura junguiana, ela consegue. Ah, é legal, interessante. Mas não faz sentido, né? E aí, quando a Von Franz, ela meio que diz assim, não, gente, isso aqui, vocês cruzaram todas as linhas. Aí ela é saída, né, do Instituto, né? E aí ela funda o Instituto, como é? O Instituto para estudar o Jung de acordo com ele de verdade, lendo contos de fadas e mitos. E tendo vergonha na cara, né? Então, assim, é uma coisa meio escrachado mesmo. Ela diz assim, ó, para ser junguiano é preciso estudar os contos de fadas, né? Porque, inclusive, uma racha histórica, né? Uma rixa histórica no sentido da formação mais original dos junguianos é porque as gerações posteriores elas meio que abandonaram, né, o estudo do conto de fada, né, do mito, assim, porque, salvo engano, há até uma certa ideia de que o futuro não poderia mais ser explicado pelos mitologemas, né, principalmente ali na década de 80, que você tem o grande boom da tecnologia e essa coisa do mundo cibernético e tal. Então, havia uma certa descrença de que o conto de fada, de fato, tivesse um valor, né? E aí, quando a Von Franz funda o instituto dela, ela diz assim, não, gente, tem que continuar estudando isso aqui, porque isso aqui é a base, né? É o fundamento, né? E aí, quando a Von Franz morre e tal, os alunos, os analisandos dela, né, que vão fazer essas duas instituições, eles primeiro começam a publicar as obras dela como ela queria, porque, diferente do Jung, ela foi uma pessoa muito organizada. Inclusive, o enterro da Von Franz, ela deixou as músicas que ela queria que fossem tocadas, ela deixou o enterro pago, e ela preparou, inclusive, todo o buffet, né? Então, já estava tudo pago, tudo pronto, ela já estava tudo organizadinho. E ela fez a mesma coisa com as obras dela, né? E aí são, salvo engano, 27 livros. E a primeira coisa é que, como boa parte do que a Von Franz escreveu, ela, na verdade, falou, você tem um certo estilo de fala que ela gostaria muito de preservar e que muito dificilmente isso foi acatado nas tradições, nas traduções nacionais, né? Então, o primeiro esforço dessas obras completas, né, é justamente manter o estilo original de fala da Von Franz, né, deixar os escritos dela como ela realmente escreveu, e aí a gente que é junguiana há mais tempo entende o quanto a forma que a pessoa se expressa é muito importante, né, o uso de certas palavras ou de certas expressões tem um valor, tem um peso, né, e, simultaneamente, você tem aqui nessas obras as notas de rodapé e os comentários da própria Von Franz sobre a obra dela. E isso é incrível, né? Assim, nesse primeiro volume, que é o Simbolismo Arquetípico dos Contos de Fadas, você tem talvez aí umas 20 a 30% de cada página de nota de rodapé, né? E aí é um pouco muito, assim, mas é incrível, porque uma das nossas preocupações, inclusive, é a de explicar os conceitos que a gente está usando, né? Então, a gente não usa os conceitos à toa, né? Quando a gente fala alguma coisa, a gente vai fazer uma discussão conceitual. E aí, muitas vezes, quando a Von Franz usa um conceito, ela bota a nota de rodapé, coloca o nome do conceito em alemão e explica o conceito. E aí, toda vez que ela reutiliza essa palavra, ela vai lá e fala, conforme a nota de rodapé tal, né? Então, tem, assim, um esforço de manter essa leitura de uma outra qualidade, né? Que nas obras em português não tem. Nesse volume, que é o do Introdução aos Contos de Fadas, tem menos, nota de rodapé, bem menos, mas ela manteve essa mesma, porque ela faz isso em todos os livros, né? Toda vez que ela usa um conceito, ela faz uma nota de rodapé, e aí ou ela explica o conceito, ou ela cita um livro dela, ou ela cita um livro do Jung, onde esse conceito está explicado, né? Ela bota lá o lugar, olha, para entender o conceito tal, está aqui nesse lugar, né? Então, isso já é uma grande diferença. A outra é que tem algumas referências bibliográficas a mais, ao que parece,
mas eu não encontrei nada decisivo. E, por fim, a gente, quando for fazer o grupo, né, obviamente, toda vez que houver uma discrepância de interpretação, aí eu vou comentar, né? Durante as aulas eu vou dizer, ó, gente, aqui a Von Franz originalmente escreveu assim, 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 e aqui em português está desse jeito, né? Seria muito legal se a gente pudesse usar o livro em inglês como base, mas isso é muito surreal, assim, é fora da realidade, né? Porque é difícil, é bem mais cansativo, né? Mesmo quem tem proficiência, não é uma leitura simples, né? E a própria leitura teórica já é cansativa, né? Mas, pelo menos, eu acho que esse esforço da comparação das duas obras é possível de fazer, né? E eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal. E aí eu espero que isso traga frutos, assim, né? Que seja uma coisa massa, assim. Então, estou muito animado, assim, né? Eu acho que vai ser bem legal. Bom, até agora vocês têm alguma pergunta ou comentário? Tá. Hoje vocês estão muito tristes. Vocês nem jantaram, né? Ó, então, o que é que eu quero propor aqui, né? Acho que eu já mais ou menos apresentei aqui as coisas. Qual é que é a ideia, certo? A gente vai abrir, vai fazer um grupo. A gente vai ter aula toda semana, toda terça-feira, né, às 7 da noite, a partir do dia 6 de agosto, né? Então tem aí uns 8 dias, né, 9 dias até a gente começar as aulas, certo? Vão ser 13 encontros, que aí dá 3 meses e mais ou menos um dia, né? Enfim, um dia a mais aí. Se precisar, a gente tem uma aula extra, né? Assim, porque sempre a gente passa um pouco, não é normal. E aí, como é que é a estrutura, né, do curso? A gente vai ter mais ou menos umas 18 páginas por semana para ler, e a gente tem um grupo de perguntas diárias, né? Então, todo dia a gente vai ler mais ou menos umas 4 páginas, 5. Acho que não chega nem a 5, não, porque não chega nem a, acho que dá 18, 19 páginas por semana, né? Então, a gente vai ler uma média de 4 páginas por dia, e todo dia a gente tem o grupo de discussão, as perguntas no próprio grupo, né, que a gente faz um guia de leitura, uma orientação e tal, e é uma forma, inclusive, de você ir acompanhando, né, se desenvolvendo e tal, certo? Eu vou colocar um grupo que as pessoas podem entrar para se inscrever, né? É, Daqui para domingo, eu vou colocar um valor promocional, e também as 15 primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou dar uma aula bônus, na verdade vão ser 2 aulas, que eu quero falar dos textos do Jung sobre os contos de fada e da experiência dele no livro vermelho, da relação dele com o espírito dos contos de fadas. E eu também quero falar de como essa experiência é fundamental para o jeito que ele vai escrever as obras dele depois, né? E falar um pouco da experiência do livro vermelho em relação aos livros que ele escreve depois, né? Então, eu vou colocar isso como um bônus. Quem já fez as aulas antes comigo, né? Quem já estava nos grupos anteriores, né? E também se inscrever até domingo de manhã, vai ter acesso a isso, né? Que aí, né? Enfim. Mas basicamente é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Eu fiz hoje um vídeo muito, muito legal, que foi sobre o arquétipo do herói, porque o herói é talvez a grande figura, né, da história dos contos de fada, porque ele é justamente quem vai passar pelas aventuras, né, e tal. E é muito interessante porque uma das coisas que eu quero, inclusive, desenvolver é uma certa discussão, porque, assim, lá no desenvolvimento da personalidade, o Jung ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, a educação para a personalidade é talvez a melhor coisa que a gente tenha para defender as pessoas da massificação. Ah, mas por que que a massificação é ruim? Porque é assim que o fascismo começa, né? E
o quanto a desvalorização e o quanto, talvez até uma negação completa de uma ideia de individualidade é uma coisa que fortalece de uma maneira negativa os movimentos de massa, né? E o que o Jung ia chamar de psicose das massas, que é justamente uma identificação negativa com a coletividade. Porque, na medida em que a vida interior e a subjetividade ela é desvalorizada, e esses elementos eles são projetados apenas na exterioridade, o que você vai ter é, inclusive, a projeção de elementos arquetípicos em outras pessoas. E isso é profundamente perigoso, né? Então, ele diz isso lá no desenvolvimento da personalidade, e foi uma coisa que me impactou muito, né? E o que ele vai falar é que justamente o herói é aquela figura arquetípica que consegue lidar com os problemas do inconsciente e voltar e trazer os tesouros para a comunidade, para o grupo, né? E o quanto a gente tem a necessidade de que essas figuras existam, né? De verdade, porque a gente enfrenta hoje perigos e problemas que precisam de uma resposta, né? E aí eu achei muito incrível isso, né? Porque o Campbell, por exemplo, ele vai falar do próprio Martin Luther King como alguém que conseguiu realizar a sua vida mitológica, né? E que ele simultaneamente responde às necessidades interiores e aos problemas culturais do tempo dele, né? E essas figuras que são heróis mitológicos, né, são pessoas que têm uma profunda vinculação com o próprio inconsciente, né? Então, de certa forma, o quanto também a gente ter um mínimo de educação para a nossa vida interior é fundamental, né? E é importante. Então, isso é uma coisa que eu queria. É uma derivação, na verdade, né, dos nossos estudos, mas foi uma coisa que me deixou muito impactado, assim, muito pensativo, né? Eu até sugiro para vocês do livro 17, né, o desenvolvimento da personalidade. Eu acho que é o penúltimo capítulo. Pior que eu não lembro mais. Originalmente o nome desse texto era A Voz do Interior, né? Mas em português está traduzido de outra forma, eu não me lembro mais. Mas eu vou achar e vou sugerir, vou colocar no meu Instagram, viu? Mas é isso, gente. Então, obrigado a todo mundo que veio, obrigado a todo mundo que assistiu. Quem já for lá, quem, né, enfim, quem já estiver nos grupos, quem já tiver ido para os outros cursos, eu vou mandar os links de inscrição, né? As pessoas que estão assistindo pela primeira vez, eu vou colocar o link no próprio Instagram, tá bom? Quem quiser falar comigo pelo direct, tirar dúvidas, entender como é que funciona, podem ficar à vontade, tá bom? Então, vejo vocês no dia 6 e muito obrigado e boa noite a todas e todos. Tchau, tchau.